Oi, Marcelo. Marcelo. Tudo bem, e Eu não, você? eu não, tudo bem, eu não passei maquiagem, tá? Hoje estou sem maquiagem para o vídeo. É Eu quem também, diria? É que esse sem horário a make. maquiagem já foi, né? Assim, e tinha Coisas de pra... home office, É, né? é, O é, e isso que eu ia falar, eu vou dizer que é. essa parte foi libertadora, viu, também do home office aí. Não precisar se montar, que a gente brinca, né? Todos os dias para E... ir para o escritório também foi bom. Eu lembro Não, que eu eu tinha tô uma com roupinha de equipe que, escritório hoje. É. ah, eu tinha uma equipe que tinha algumas meninas, né? E quando eu ligar a câmera, não precisa ligar a câmera não. Então, mudou, É, né? É diferente. Não, mas estava sem câmera, deixa pra lá. Só ligava os não, homens hoje, a câmera, faz parte. hoje eu fui presencial e a gente vai falar justamente, né, desse trânsito, dessa logística, né, desse acesso. Mas vamos lá. Sim. Então, hoje a live é prosperidade, junto com prosperidade profissional, que é. Estamos aqui com o Marcelo Rafael. Marcelo Rafael trabalhou comigo, né, numa multinacional, no mesmo período da Bruna, mas eu Bom tinha mais tempo, contato com o Marcelo do que com a Bruna, eu vinha verdade. eventualmente. E aí, enfim, network é tudo de bom, né? Porque a gente realmente se encontra, né, ao longo da Sim. carreira. Então, fazendo uma boa carreira, você encontra boas pessoas. Essa é Uhum, uma dica importante. Né? Então, verdade. Marcelo hoje é parceiro da Impruva. Ó, tô aqui com a minha colinha aqui, tanto do Marcelo quanto. Ah, eu tenho a minha também aqui, ó. Tô É, aqui do tá com a lado. sua colinha. Ah, beleza, ó lá. Então, tô com a minha colinha aqui do Não é feio Marcelo. ter Cadê? colinha não, tá, gente? Colinha faz Não, bem pra você se orientar. exatamente. Ah, não, faz parte, né? Pelo amor de Deus, né? Mas então, Marcelo Rafael trabalha já há um tempo, né? A gente vem trabalhando juntos e Marcelo Rafael é pós-graduado pelo Senac em Governança e Tecnologia de Informação, com mais de 20 anos de experiência aí no mundo de TI, governança, Olha a idade. e é um entusiasta de liderança. Eu diria que é mais do que um entusiasta, já foi. Hoje já tem conhecimento, já está bem além de um entusiasta, mas ele não concorda Um comigo, pouquinho, mas tudo bem. um pouquinho. Isso. E Bruna é mãe do Benício, e hoje ela Sim. trabalha na Jus Brasil, que é uma startup de tecnologia, e é uma legal tech, que é um termo que eu não conhecia, por isso que eu estou usando a colinha aqui, que é muito Eu também não. interessante. Então, eu conheci a fintech, que é o mais Uhum, comum por causa dos é meios mais de comum. pagamento. Sim. Né, eu acho que foram as primeiras justamente para pegar o nosso dinheiro. Eles vendiam alguma coisa, tinha que pegar o nosso dinheiro. Então, é por isso que eu acho que são as primeiras que a É gente, né, acaba sempre, conhecendo. é sempre no intuito de desburocratizar algum setor, né? Então tem Legal Perfeito. Tech, EdTech de tecnologia, de educação, tem Health Educação. Tech, agora tem tudo. Agrotech, Uhum. né? Que também é Agro, um lugar que é, a Agrotech. Andresa conhece mais, mas assim, agora sim, é daí para frente, né? Então, desburocratizar sim, aí todos os setores através da tecnologia. perfeito. E, bom, você já me conhece aqui do canal da Improva, mas Marcelo também, né? Apesar da gente não ter feito live ainda, mas Bruna trabalha no Uhum, RH, já tem uma carreira consolidada, exato. então ela está aqui justamente para agregar nesse tema que a gente escolheu, que é o home office, as dificuldades, as vantagens e desvantagens, né, os pontos positivos e negativos, e bater um papinho sobre as ferramentas do home office também. A gente fala muito em produtividade, porque eu sou patrão que é produtividade, sou chefe, sou líder, quem quer que seja. Seu patrão é E aí, ótimo. seu patrão é ótimo, né? Isso declarou idade mesmo, né? Isso foi incrível. Isso já foi, né? Aí, mas assim, o seu líder, o dono da empresa, ele quer produtividade porque ele quer dinheiro, na verdade. A gente, né, no final das contas, é isso. E numa startup, eu imagino que a pressão seja tanto quanto, porque eles têm enfim, eles ganham não, né? Tem um levantamento, um investimento Teve inicial, né? Tem investimento esses inicial e vai ser aportes. cobrado em Isso, algum momento, né? exatamente, tem um retorno esperado em 2, 4, 5, enfim, né? E as startups eu imagino que esse retorno seja mais rápido. Por quê? Porque imagina que é um boom, né? É justamente o que você falou, Bruna, né? Que é a questão de um segmento ou de uma área em que você tem uma carência, um estado que não atua, sei lá, alguma coisa Uhum. que viu-se que é possível ter uma margem adicional, né, dentro daquele mercado. Então, eu acho que a pressão é tão grande quanto uma empresa consolidada. E é justamente disso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Vou pegar o nosso roteiro aqui. Então, o que é produtividade? Vamos lá, vamos começar. E o que é gestão eficiente de tarefas? O que vocês teriam
a complementar em relação a esse tema? Eu penso que produtividade é você conseguir fazer as atividades, as tarefas, a sua missão, dentro de um prazo aceitável com uma boa qualidade, né? E é uma coisa que você não pode parar de buscar. Ela entra na melhoria contínua, né? Entra no famoso PDCA. Você sempre vai querer buscar melhorar a sua produtividade, a sua performance nesse sentido. E com relação à gestão eficiente de tarefas, ela até mudou um pouco agora na pós-pandemia, porque muitos profissionais muitas equipes estão em home office, e antes a gestão era junto com a sua equipe, ali no escritório, né? E agora não, agora é à distância. Eu tenho pessoas que podem estar, além de estar na sua casa, estão em outros estados, e eu não estou vendo a pessoa, né? Então a gestão, eu falo por mim, pelo gestor, mudou. A gente tem que estar um pouco mais próximo, e ela é diferente. A gente depende muito, acho que tem um tema, a gente vai falar sobre ferramentas, né? A gente fica totalmente dependente de ferramentas hoje em dia para poder conseguir até fazer a própria gestão de tarefas ou microtarefas, microatividades. Mudou bastante nesse sentido de uma maneira muito, muito rápida, né? Não sei se a Bruna quer falar sobre questão de produtividade também, o que ela acha nesse sentido, mas eu vejo dessa Sim, maneira, não. bem macro, tá? Bem macro. Eu acho que você resumiu bem, Marcelo, mas eu acho que aqui a gente tem falado, e a gente vai entrar, né, na próximo tema já, mas a metodologia ágil hoje dentro das startups, né, ela ajuda que a gente tenha uma produtividade mais eficaz, eficiente, sem perder qualidade e ao mesmo tempo ganhando agilidade, né? E no home office a gente também passou a questionar o que é produtividade, né? Porque não existe mais aquele cenário de comando-controle, né? Produtividade não é você trabalhar 8 horas por dia. Acho que as coisas estão mudando também e as novas gerações também têm revisitado, né, esse termo de produtividade, têm tido novas percepções sobre esse tema. Então, produtividade, na verdade... Olha o gatinho aqui querendo participar. Na verdade, tem sido um tema de desconstrução, né? A gente está desconstruindo aí quando a gente pensa em, poxa, não, para ser uma pessoa produtiva, você não precisa estar mais 8 horas por dia na frente do computador. É saber organizar, então acho que entra muito gestão de tempo, né? Que é um desafio para qualquer pessoa, de qualquer senioridade. Gestão de tempo e priorizar o que é mais importante dentro da sua atividade ali, core, né? E o que não é tão urgente. Então, acho que essa parte de produtividade, ela cai muito em gestão de tempo, organização de tarefas, priorização, que a gente fala muito no ágil também, né? A gente tem um backlog gigante de coisas para fazer por onde eu começo, e aí tudo vai impactando em ter uma boa produtividade, né? Mas acho que tem se questionado o que a gente conhecia até ontem sobre produtividade e o que é agora, né, no novo formato, as novas gerações chegando no mercado de trabalho e tudo mais. Tem um ponto que é de preocupação, assim, eu percebo que tem alguns gestores, né, que eles têm aquela preocupação, será que o meu funcionário, da minha equipe, meu assistente analista, ele está produzindo nesse momento? Né? Será que ele não está fazendo uma outra atividade, né? Porque eu entendo que aqueles que entendem, que confiam na equipe, eles sabem que a equipe está trabalhando, mas eu percebo que tem muitos gestores ainda, infelizmente, e não é por mal, porque é uma questão de tantos anos trabalhando no modelo horário comercial das 8 às 5 ou das 9 às 18, por mais que a gente trabalhe um pouco mais, e não sabe como fazer essa gestão. Não sabe como mostrar a produtividade, não sabe se o analista, essa equipe, está produzindo por mais que ele esteja. Então, acho que um desafio das ferramentas e da questão do ágil, desse momento atual, é como deixar claro ali o analista, a equipe, mostrar para o seu gestor que ele está produzindo. Né? Como deixar ele tranquilo, e até para esse supervisor ou gerente, para o seu diretor, ó, minha equipe está produzindo, mesmo à distância, eles estão conseguindo produzir. Né? Eles estão trabalhando as suas 8 horas. Eu acho que entra até na questão das horas mesmo, né? Porque em muitos casos, em consultoria, por exemplo, você vende o quê? Horas. Os profissionais estão à distância. Né? E o cliente cobra. Peraí, mas ele está atuando às 8 horas? Quando, por exemplo, tem uma questão, eu peguei recentemente uma questão, há uns tempos atrás, a questão do feriado. E o cliente, ele não emendava, né? Será que aquele analista vai trabalhar naquela emenda ou não vai trabalhar? E vinha a cobrança para quem? Para o gestor. Então é um ponto que
até mesmo para os gestores, no caso como eu, que gostam do modelo e acreditam na equipe, para o cliente a gente demonstrar isso é um desafio, né? Como eu Mas será comprovar que que a minha equipe está gente... atuando, né? Então, a gente não tem que mudar para horas trabalhadas, para resultado? Aí eu acho que faz mais sentido, A porque no mudança, né? fundo Uhum. tudo é uma fila. Por exemplo, a gente está aqui, né? Lógico, agora, né, 9 horas da noite, você não tem. Mas quando você chega no seu trabalho, você tem a fila, a sua fila. Você entregou algumas coisas, então você tem a sua fila. Ao longo do dia, essa fila aumenta, né? Ela tem um saldo lá, aumenta ou diminui e tal, enfim. Essa gestão, não é que a gente tem que começar a focar na gestão de resultado, e muitas vezes nas equipes, né, enfim, isso eu acho que o ágil ajuda bastante, que a Bruna pontuou. O que é resultado? Quais são, que nem as sprints, né? O que dentro de uma sprint eu tenho 40 atividades ou não, né? Eu tenho 29, né? Que nem eu vi, né? Eu sou professora também de universidade, e um TCC teve defesa, né, semana passada, que é a época, né, das pessoas irem embora da faculdade, né, então elas defendem o TCC, e num dos projetos né, de um dos TCCs estava lá, né, assim, começaram com 44 sprints, entregaram 28. Por quê? Porque não tinha dimensionamento, não adianta, você tem 160 horas mês de um recurso, você que nem aqui somos 3 vezes 160. Isso Exato. se a gente conseguir produzir 160 horas, que não é verdade. A gente sabe que 20% disso é tempo que faz parte, né, do dia a dia, é intrínseco ao nosso dia a dia. Você atende celular, você marca um médico, você conversa, você tem alinhamentos que fazem parte do trabalho, mas que não geram resultado pontual. Então, aí eles baixaram de 44 para 29 sprints para aquela, eu acho que eram sprints de 2 semanas, de 15 dias. Então, de 44 baixaram para 29. Aí a equipe começou a entregar mais, até que eles chegaram e estabilizaram em 35. Olha lá, então tem a questão do dimensionamento de tarefa, que nós humanos somos ruins, tem algumas pessoas melhores que outras, mas no geral, né, serviço, esse backlog, essa fila virtual, ela nos atrapalha um pouco. Era mais fácil quando era um monte de papel. Você tinha lá, né, chega um papel desse tamanho, aqui, Como é que chamava ali. aquele do lado que a gente coloca ali, o pessoal colocava o nome? Era a entrada e saída de arquivo, não era? Tem Assim? um nome que ficava na Não era mesa às vezes, escaninho? né? Não era Mais ou menos, acho que é esse caminho. Tem Isso. outro nome parecido, mas é nesse sentido. Isso. Ficava do Mas lado um ali pra você lugarzinho que receber. você põe lá, entrou, aí, né, saiu, sei lá pra onde vai isso. Mas o fato é que a gente via essa fila, né? Essa fila era um papel mesmo, né? Era uma Mas demanda. sabe uma coisa que eu lembrei agora, que mesmo antes da pandemia, 2019, muitas empresas ainda a gente tinha questão de você apontar, seja pelo, não era mais o crachá, mas o dedo, né? Para você, a hora que você entrou e a hora que você saiu. 2019, digital, né? né? 2019 Aí, ainda tá recente. recente ainda. Muito recente. Super recente. Muito Mas eu recente. acho que um ponto que você falou, Andresa, da questão da organização, assim, o ágil, né? Eu lembro muito desse momento da virada de chave do método cascata, né? Para o ágil. E eu acho que um dos principais ganhos que a gente teve em produtividade foi essa dimensão de resultados mais perceptíveis, né? Porque os projetos no método Waterfall, né, cascata, demoravam muito tempo para ficarem prontos. E aí, chegava lá no final de 6 meses, a gente ia entender que, poxa, o combinado não vai dar certo, assim, a gente não vai conseguir entregar. E aí você vai identificar um monte de gap que teve, vai tentar corrigir, mas já chegou no dia de entregar, né? Então tinha muito essa questão, Marcelo vivenciou isso muito bem, né? Ele trabalhou muito com projetos Waterfall. Você também, Adoro né? ágil nesse sentido. E aí agora a gente quebrando em sprints, isso, são pequenas tarefas, a gente vê o resultado de uma forma muito mais perceptível ali no dia a dia, né? Você até consegue celebrar mais as entregas, né? Você São tem menos pontuais estresse. ali. Você tem Você tem ainda, menos estresse. mas o estresse do Exato. projeto com relação à entrega é muito menor, porque você tem a possibilidade do tipo, cara, é isso que você quer, é isso, pô, gostei, eu ajustei só nisso aqui. E fora que você consegue pegar as validações a cada sprint. Quando chega no final, cara, é só um acertinho. Então isso ajuste fino. sensacional no projeto. Ajuste fino. Exatamente. É isso aí. Exatamente. E aí acho que o sentido de produtividade no ágil, ele muda também, né? Porque você consegue ver onde está errando, já corrige, né? Conserta rápido.
entregas pontuais, e muitas vezes é esse mindset do resultado. O que você tem para entregar? Tá, eu tenho um X. Em quanto tempo? 2 semanas. Beleza. Se você vai fazer 6 horas na segunda ou 8 horas na terça e 4 horas na quinta, problema seu. O importante é o resultado, é a entrega no final, né? Sim. Isso é muito importante. E eu acho que aqui dá para a gente entrar nas vantagens e desvantagens do home office, né? Porque a gente falou um pouco das ferramentas, tal, que eu acho que é o principal, né? São as metodologias ágeis que realmente fizeram essa virada. Eu trabalhei basicamente no bom e velho PMI, a maior parte, né, da minha vida, então aquele mastodonte, né, com aquelas... Isso, né? Que eu acho que ainda funciona, porque em função de documentação você tem indústrias que ainda precisam dessa característica, embora eles também tenham adaptado aí o ágil dentro do PMI com algumas características mais rápidas e essa questão do resultado. Híbrido, né? Isso, ficou um híbrido. Nem todas foram... A TI, na verdade, já nasceu ágil, né, digamos assim. Ela teve que ser mais rápida. As outras empresas não, elas viram o PMI, desenvolvem, tem toda a questão de documentação. Uma montadora faz um carro, aí ele começa a capotar, você tem que ter a documentação formal desse projeto, né? Enquanto que, não que TI não tenha essa documentação, também tem, mas de uma maneira um pouco mais leve. Acho que é mais ou menos isso, né? Mas também tem as suas Depende da área. Engenharia civil tem que ser no modelo PMI, né? Não dá para você. Exatamente. Né? Não dá, porque tem um Depende. tempo, Agora né, tem. também. Exatamente, exatamente. Mas como que vocês veem as vantagens e desvantagens aí do home office em relação à produtividade? Deixa eu contar uma experiência minha. O ano passado, o meu filho estava numa escola que ela vai só até a quinta série, ele estava na quinta série, e esse ano eu tive que procurar uma escola para ele para o sexto ano. E eu consegui, como as escolas elas abrem cedo, a área tanto financeira e administrativa abre cedo, eu consegui visitar 4 escolas entre 7h30 e 9 da manhã, normalmente 7h30 e 8h30, visitar, escolher, sem eu trabalhar meu horário de trabalho. Sem eu ter que faltar, sem eu ter que me ausentar, sem eu ter que ligar para o meu chefe e dizer, olha, eu vou chegar atrasado para poder escolher a escola do meu filho. Não precisei. Né? Eu usei 1, 2 semanas, consegui escolher a escola para ele, sem impactar a questão do meu trabalho. Então, o legal é que, assim, uma coisa, eu comentei esses dias uma vez, que a gente é profissional, mas a gente não consegue deixar zerar os problemas que a gente tem como um ser humano comum, né? Um profissional, ele é uma pessoa que tem suas dores, seus problemas, né? Seja o que for. Então você não zera quando chega na empresa, você diminui. Então você poder conciliar a sua vida pessoal com a sua vida de trabalho é sensacional. Hoje eu consigo buscar meu filho na escola, levar meu filho na escola, ter mais contato com ele. Então, o home office permite isso, você ficar mais próximo da sua família. Né? Isso é um ponto que eu vejo, assim, talvez um dos mais positivos, essa questão de estar mais próximo da minha família e do meu filho. Né? Poder levar na escola, buscar na escola. Não tem preço, gente, isso não tem preço. Sim, eu lembro de uma fala que a gente dizia muito antigamente, né? Eu também estou entregando a minha idade aqui em algum momento, mas quantas pessoas vocês já não ouviram, ou se não disseram aquela frase, pô, a gente passa mais tempo com o pessoal da empresa do que com a nossa família. Então, o pessoal tem que estar bem. Sei lá por que a gente usava esse contexto. Sim. Mas me doía muito pensar nisso. Tipo, por que a gente passa mais tempo com as pessoas da empresa do que com a nossa família? E vivíamos anos dessa forma. Os nossos pais, avós, enfim. Historicamente, era assim. E não tem outra escolha, né? Ou você trabalha horas por dia e fica longe da família mesmo para prover. E aí você só vai curtir na aposentadoria, que aí quando os filhos já cresceram, você vai aproveitar os netos, enfim. Ou você não trabalha, né? E aí você pode pensar em outras alternativas, assim. Mas era muito doloroso pensar nisso, né? E aí uma das coisas que eu vi muito ganho no momento da pandemia, que foi quando todo mundo passou a trabalhar, né, remotamente, obrigatoriamente, muitas empresas não queriam fazer, mas tiveram que fazer. Verdade. Foi esse ganho nas relações. Gente, eu me aproximei do meu filho de uma forma, assim, que hoje em dia eu falo, eu não trabalho mais presencial. O que eu ganhei da vida dele, de vivenciar detalhes com ele, não tem preço, não tem salário que cubra, não tem nada que pague, assim, porque passa, né? Passa, assim. Eles crescem rápido e a gente simplesmente vai perdendo, né? As melhores horas do dia. Eu chegava já em casa tarde para botar ele para dormir
não aproveitava nada. Bruna, eu posso falar isso que eu tenho uma filha mais velha, né? O Heitor tem Sim. 11, minha filha maior. Então, eu não tive isso com a minha filha, né? Porque era aquele esquema tradicional. Deixa eu contar uma história rápida. Eu estava numa consultoria e eu fiz uma entrevista com uma menina de QA e ela tinha atuado numa empresa do ramo financeiro, muito boa, por sinal. E quando eu comentei que ela quer modelo híbrido, ela falou, não quero, porque assim, eu e meu marido, nós tínhamos 2 carros, a gente vendeu um carro, a gente se adaptou aqui à vida de um levar para a escola o nosso filho, o outro leva, né? Depois, mais para frente, depois de uns meses, a gente já teve uma vaga que era totalmente home office, ela veio. Então, é diferente, as pessoas se adaptam a isso, né? E uma outra vantagem, Bruno e Andressa, vocês vão concordar, a gente até conversou sobre isso, é a questão de você poder ter acesso a outros profissionais de outros estados e cidades. Na consultoria que Com eu certeza. estava, eu contratei um rapaz da parte de DBA, sensacional, né? E seria impossível, no modelo antigo, eu ter acesso a ele, né? Porque ele só poderia trabalhar provavelmente na região dele, ou, como acontecia muitas vezes, só viajar para São Paulo, para Rio, Porto Alegre, sejam os grandes centros, para poder ter mais oportunidade de trabalho. E não, ele estava lá em Minas, atuando aqui, muito bom profissional, né? Então, isso é uma coisa que a gente não pensava, né? Hoje a gente pode atuar Sim. com pessoas até fora do Brasil, de repente. Teve um Sim. profissional que ele estava trabalhando, a empresa ia voltar para o modelo híbrido e ele não queria. Ele já estava com a família, ele voltou a morar com a família na Baixada, não lembro agora se era Santo ou São Vicente. E ele estava bem lá na Baixada, né? Com a mãe, com o pai, e não queria voltar, ter que ir para São Paulo. Então, essa parte da relação que você comentou, Bruna, né? Você poder trabalhar, logicamente, ganhar seu dinheiro, ter sua renda, e você ter relação com a sua família. Não só à noite, ou nem sempre à noite, que você vai acabar estudando, chegando tarde, só no fim de semana, né? Sim. Eu acho que 2 pontos aí que você trouxe, Marcelo, só para complementar e embasar mais, eu acho que dessa questão das relações humanas, imagina o impacto dessa proximidade dessas crianças com os pais daqui a alguns Nossa, anos. Essas crianças se tornarão pessoas adultas muito diferentes de tudo que a gente já viveu, porque a sociedade nunca teve essa oportunidade de ter relações tão próximas de mães, pais e filhos como a gente está tendo nesse momento, né? sim. Então acho que a gente já ganha muito nesse sentido de ter um futuro melhor daqui a alguns anos, quando eles forem os adultos, eles terão outra visão sobre como é trabalhar, né? Aquela visão Para de eles, trabalhar. esse vai ser o normal, e não o nosso normal, que era ficar longe dos Isso. nossos E outra pais, Exato, coisa, tipo, ó, né? e outra coisa também que eu acho importante. Do mesmo jeito que tem os pais que gostam da vida que construíram, teve um aumento muito grande de violência doméstica com a pandemia, porque todo Sim, mundo foi obrigado a conviver com a família, a incrível família perfeita que todo mundo criou e que queria tanto casamento, filho, cachorro, papagaio e tudo mais. E aí se viu diante de um caos que não sabia gerenciar. Então, isso nos faz pensar e vai fazer, inclusive, os nossos filhos, né, pensarem sobre esses aspectos, a relação. relação. responsabilidade, e isso, a responsabilidade de você ter, de você escolher uma profissão, escolher um cônjuge, decidir ter um filho, um cachorro, enfim, o que você quer e qual o preço a pagar por isso, porque tudo tem um preço da vida. Né? E no Com Brasil a certeza. gente perde um pouco isso muitas vezes, porque tem SUS e INSS, acho que tudo é de graça. Não, o parto ainda custa 5 mil reais. E, né, e vai, Nossa, né? muito mais, muito mais. Acho Não, que uns 20 hoje. Mas eu acho que as relações foram escancaradas. Eu acho que é essa a verdade, assim, né? As coisas foram escancaradas, as pessoas se viram despidas, muitas vezes, de suas máscaras, né? De Você é suas. assim, eu não sabia que você era assim. Você montava uma personagem para ir para o isso. escritório, para se adaptar àquele ambiente. E aí vou entrar num ponto que o Marcelo falou, que eu acho que também é um ponto muito favorável do home office, é que nisso a gente ganhou muito na contratação, e falando muito desse lugar de fala, né, de uma pessoa que trabalha na área de talent acquisition, recruta profissionais, a gente ganhou muito no sentido não só de contratação demograficamente falando, a gente pode contratar de qualquer lugar do Brasil e muitas vezes até fora, mas a gente ganhou muito na contratação de pessoas de grupos subrepresentados que muitas vezes não conseguiam chegar nessas oportunidades, seja por preconceitos diversos, a gente tem uma sociedade estruturalmente machista, racista, N coisas,
E muitas vezes por a falta de acessibilidade. Então, quantas pessoas com deficiência física, por exemplo, hoje conseguem uma oportunidade Verdade, de trabalho porque elas não precisam pensar na acessibilidade do escritório. Elas podem verdade. trabalhar na estrutura já montada das suas casas, no conforto da sua casa. Outras questões, pessoas pretas, né, que se sentiam muitas vezes discriminadas ali dentro de um ambiente totalmente branco, né, e deixavam de ir para esses setores porque se sentiam discriminadas. Hoje, por detrás da câmera, né, elas se sentem um pouco mais seguras. Então, a gente tem visto também nesse modelo home office as pessoas ocupando os seus lugares com menos receio do que era antigamente no presencial. As pessoas precisavam vestir essa máscara mesmo e tentar se enquadrar, e era um sofrimento, era muito difícil, era muito desafiador. E hoje não, a pessoa está no conforto da casa dela, é um ambiente seguro. Ela está por detrás da câmera ali, ela sabe que não tem tanta exposição assim. Os julgamentos também acabam diminuindo, né? As interações são menores, então você está muito mais preocupado às vezes com a entrega do que com quem é essa pessoa, de onde ela veio, o que ela está vestindo. Pô, Isso, trabalha de roupa. pijama, né? Exatamente, assim. Faz, Então, mesmo. a gente abriu muito leque de possibilidades de gerar emprego, renda para muitas famílias, muitos jovens estão conseguindo ter acesso. E com isso a gente tem empresas mais diversas, com pensamentos diferentes, construindo produtos e serviços para todas as pessoas, porque muitos produtos que a gente vê hoje ainda, né, foram construídos por pessoas que não ocuparam determinados lugares, e aí esses produtos e serviços não contemplam todos os perfis que a gente tem dentro do nosso país, né, então a gente acaba vendo esse impacto e vendo muitas discussões em empresas, essas startups, né, que a gente fala muito, revisitando os seus produtos. Esse produto é acessível, esse produto contempla todas as pessoas, todos os gêneros, todas as etnias. Então, é assim, um momento muito, muito ganha, né? A gente tem ganhado muito, não só quanto mercado de trabalho, mas quanto sociedade. Concordo. E dos pontos negativos? Será que tem pontos negativos? Pontos Tem, na negativos. verdade, Eu vou trazer uma... O Marcelo contou uma história, eu vou falar uma aqui também bem rapidinho, mas quando eu cheguei, a gente começou a pandemia, né? Eu estava acabando de mudar de trabalho. Então, durante aquele momento dos primeiros casos, a gente não sabendo o que era, eu estava em processo seletivo com uma empresa do mercado financeiro. E aí, em abril de 2020, era o meu primeiro dia, assim, dia 6 de abril, foi o primeiro dia de trabalho e pandemia. Uma insegurança, eu não sabia o que ia ser, como que eu ia conhecer as pessoas do trabalho, gente, sem estar presencial, nunca imaginava. E foi super desafiador, assim, os primeiros meses. Era uma empresa que não trabalhava remoto, então também adotou por conta da pandemia. Enfim, e aí durante 3 meses, né, a gente acompanhava os resultados e eu vi muitos indicadores de produtividade sendo recordes. Então, a gente está batendo recorde de produtividade, a gente subiu 300% as entregas e tudo mais. E eu falava, nossa, gente, excepcional, né? Não precisa de mais nada, a gente vai continuar trabalhando assim, certeza. E, de fato, foi uma das empresas que adotou, né, foi meio pioneira, assim, em adotar esse modelo anywhere, trabalho de qualquer lugar e tudo mais. Mas depois de 3 meses, a gente começou ali, 5º, 6º mês, a sentir o peso dessa produtividade a 300%. Porque as pessoas nas suas casas perdiam o controle de pausas, porque você fica na interação com uma tela o tempo todo, você não tem interação humana às vezes, né? Você se tranca ali num quarto para trabalhar, no seu cantinho, e vai embora, reunião, reunião, reunião. Eu cheguei a ter labirintite por conta de ficar muitas horas com fone de trabalho. E aí, poxa, eu me via numa situação assim, eu acordava no meu quarto, começava a trabalhar, trabalhava o dia inteiro no meu quarto e ia dormir no meu quarto. Eu não saía daquele ambiente nunca. E você também, por estar em casa, começava a trabalhar, mais uma horinha, eu já tô aqui não tem mesmo. Intervalo, né? Seria o horário que eu estaria voltando do trabalho, então, exato, vou aproveitar. Vou aproveitar esse horário aqui, porque, normalmente eu ia estar no deslocamento, então, e com isso você se via trabalhando 12, 13, 14, 15 horas por dia. E aí gerou, assim, quase que um momento de burnout coletivo na empresa, assim, muita gente adoeceu, muita gente.
Aí as empresas começaram, não sei se vocês se lembram, a levantar os temas de saúde mental. Todas as empresas grandes, assim, né, começaram a falar, poxa, temos aqui um problema, e lá não foi diferente. Então, contrata psicólogos, traz parceria com empresas, né, que tem atendimento de psicoterapia, pensa na redução de carga de trabalho. Lá eles adotaram a Short Friday para diminuir um pouco a carga do final da semana, reduzir o horário da sexta-feira. Então, sexta-feira era para parar de trabalhar mais cedo. Mas, assim, isso já estava num nível muito de destruição mesmo, assim, de destruição. Então, eu acho que um ponto que a gente viveu na pandemia tinha o acúmulo, né, de estar em casa, isolado e tudo mais. Eu falava, gente, isso daqui não é home office. Isso daqui é quarentena, é diferente, né? Porque você não podia, como o Marcelo falou, ir lá resolver o negócio da escola do filho, ou, sei lá, almoçar em outro lugar, você estava trancado ali. Então, a gente viu a saúde mental indo por água abaixo, assim, e eu acho que tem isso muito esse desafio hoje, de controlar as pessoas, porque elas estão em suas casas, você não está vendo, a pessoa pode ficar trabalhando até muito, muito tarde, e isso não é saudável, né? Para ninguém. Então, um dos pontos que eu vejo assim como não tão bons, né, da pandemia, do home office, é o desafio de controlar essa gestão de tempo, né, das pessoas terem mais disciplina das suas entregas, não precisarem trabalhar tantas horas adicionais, né, para não adoecerem, para a gente não ter episódios de burnout, que é tão triste, né? É um ponto também que eu percebo aqui é com relação. Mas aí acho que é um ponto não ruim, é uma adaptação. De você, de repente, para quem tem filho, né, ou até animal, principalmente filho, né, e pet, é de você saber, você explicar para o filho, entender, mostrar para o filho que, ó, filho, eu estou trabalhando. Porque a criança, ela não entende. E a pessoa que está trabalhando, ela tem que entender o ideal, não é todo mundo que tem, obviamente, mas que tenha um espaço ou um momento que eu estou trabalhando. O fato de eu estar em casa, eu não estou em casa assistindo TV, ou tal, mas eu estou ali no momento de trabalho, por mais que eu esteja em casa. Isso é uma adaptação, para você mostrar para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, que você está trabalhando, e no meu momento de café ou de intervalo, a gente vai conversar, pode brincar um pouquinho. Isso é uma coisa que hoje em dia eu tenho ainda essa adaptação com o meu filho, né? Mas eu passo, estou trabalhando, estou de fone, estou trabalhando, depois a gente conversa. E até hoje mesmo aconteceu isso, ele veio falar comigo, eu estava em reunião e falei, não dá. Depois de um tempo, eu levantei, aí fui no quarto, aí o que você queria? Aí conversei com ele, aí tomei meu café e tal, e voltei a trabalhar. É uma adaptação. A gente tem que aprender a se adaptar, né? E não tem jeito. Mas faz parte, né? A gente não esperava isso, né? Faz parte dessa adaptação. Eu acho que outro ponto importante também, acho que não sei se comentei no começo, é a gestão de pessoas, de tarefas à distância, que muda muito para o gestor, né? Acho que é um outro ponto também que é uma adaptação, precisa de ferramenta e é isso e vamos levar com o que a gente tem. Usando o Kanban, usando o Ágil, usando o Meeting, usando o Zoom, ferramenta tem, né? Então é só uma questão de adaptação mesmo ao novo modelo e chegar aqui no ideal. Eu acho que mais ou menos nesse sentido. Não sei se tem mais alguma coisa. Você falou de uma coisa que eu acho que a gente nem tinha falado, mas eu lembrei, eu acho que é super considerável, assim, que eu fiquei pensando em mim, você falando desses combinados e tudo mais, mas eu percebo hoje, quando eu vou para o escritório, eu trabalho 100% remoto, não tenho necessidade nenhuma de ir, mas às vezes eu gosto de ir. E aí eu combinei com a minha liderança de tentar ir uma vez por mês, 2 que seja, né? Obviamente eu sempre escolho as sextas-feiras, porque aí eu já aproveito o happy hour no final do dia, né? Que é algo que me faz muita falta. No escritório, que coincidência, deixa eu aproveitar. É super premeditado e tá tudo bem. E eu aviso, vou na sexta. Se for pra ir, vou na sexta. Mas eu tava conversando com uma colega de trabalho outro dia, como é cansativo quando eu vou pro escritório. Meu Deus do céu, eu me sinto exaustíssima, assim. Das últimas vezes todas eu tive dores de cabeça, porque eu não tô mais acostumada tanto com deslocamento, já é um ponto que é mais cansativo. E aí você vai nos horários de pico, né? Então, trânsito e tudo mais. Eu não tenho mais isso no meu dia a dia. E as interações presenciais também te sugam muito mais energia do que no online.
né? Então, eu percebo assim, óbvio que eu tento aproveitar o momento que estou lá para trocar com pessoas que eu normalmente não consigo. Então, o famoso cafezinho, né? Ah, vamos aproveitar para tomar Que um é bom. cafezinho e tal. Sim. Exato, é saudável, assim. Mas eu vejo o quanto eu perdi o ritmo mesmo, assim. Eu desacostumei. Então, esse acostumar com os combinados, a gente teve esse momento, né? Os 2 últimos anos foram... a gente viveu muito isso, essa adaptação. E agora eu percebo que a gente tem sentido um pouco dificuldade de voltar às interações sociais, ao que a gente fazia antes, o deslocamento e tudo mais. Então, é um ponto que eu achei super curioso, assim, de me perceber muito mais cansada no presencial do que no dia a dia no remoto. O que nesse que você comentou, nessa que eu tô agora, mas na outra postura que eu estava, de vez em quando eu ia pro cliente. E uma coisa que não foi nem o cansaço, mas era o tempo. É muito nítido, é assim, 1h30 para ir e 2 para voltar. E eu comecei a parar, caramba, né, isso me deu até um pouco de estresse, porque assim, eu estaria em casa conseguindo ver e-mail, mensagem, e eu não podia, né? Porque eu estava dirigindo no carro, indo para o cliente, e para voltar também. E como a gente perdia produtividade, né? E não é só para o trabalho, é para você poder fazer uma academia, fazer algum curso, e às vezes é um curso para o próprio trabalho, não é? Sim. Para sua carreira. Então, você perde muito tempo com ela. Perdi muito tempo com relação a isso. Acho que de vez em quando eu acho muito bom para a relação mesmo de trabalho das pessoas que faz parte. Mas eu não me vejo mais indo 5 dias por semana no trabalho. Perdendo 1h30, pelo menos, na parte da manhã, e que seja 3 horas por dia, seja no transporte público. Eu usava muito transporte público antes da pandemia, depois, durante a pandemia, eu comecei de carro até por causa de medo mesmo, né? Mas eu não me vejo mais. Eu queria até fazer uma pergunta, as pessoas pensassem, né? Para quem está em home office ou híbrido, você se vê 5 dias indo para o escritório, quer dizer, nesse sentido de perda, né? Para mim, quando eu ia, era perda. Era 2 horas de perda de manhã e 2 horas de perda à tarde. Né? Sendo que eu não precisava disso, né? Seria produtividade mesmo. Né? Porque naquele momento eu estaria vendo o e-mail, a mensagem. Né? É muito louco. Na hora que você sente isso, porque a gente não via isso, né? A gente tem que estar no escritório, tem que estar lá, tal. A gente não via isso. Mas agora você eu acho percebe. que, e até, acho que a gente falou de produtividade, eu poderia estar respondendo um e-mail, fazendo tal coisa, eu poderia estar simplesmente descansando. E tá tudo bem sobre descansar. É outra coisa que a gente precisa desconstruir também, né? Não somos máquinas, nós somos pessoas humanas, nós temos necessidades biológicas, né? Então, poxa, se eu posso dormir até às 8 e trabalhando de casa eu posso, por que eu tenho que acordar às 6 para ir presencialmente para o escritório? Porque aí eu vou pegar muito mais tempo de trânsito e vice-versa na volta, né? Se eu posso estar na minha casa e desligar o computador às 6 da tarde, 7 da noite, que seja, e passar o restante da noite com a minha família, por que 8 da noite eu vou estar no transporte ainda, voltando para casa e vou chegar e pegar os meus filhos dormindo, ou não vou conseguir curtir minha família, né? Então, assim, a gente precisa também parar de romantizar um pouco essa produtividade excessiva que a gente se coloca muitas vezes nesse lugar, né? Eu já fui a workaholic, já me enxerguei nesse papel, assim, e hoje é um desafio, e até acho que é muito uma coisa nossa, assim, de se dar o devido descanso, o momento da pausa, do cafezinho, vai você sozinha, vai lá, faz seu café, respira, olha a janela, o céu. Da nossa série favorita. Exato, tipo, sai da frente do computador um pouco, interage com as pessoas ao seu redor, lê um capítulo de um livro, assiste outra coisa, tem um almoço um pouco mais estendido em alguns dias, se dê esse momento. É saudável mentalmente, a gente precisa desses momentos. E a nossa longevidade, eu já vejo a gente vivendo muito mais saudável do que as nossas gerações anteriores. Porque com isso a gente consegue ter a saúde mental em dia, a gente consegue cuidar do nosso corpo, da alimentação, se alimentar melhor. Porque não tá naquela correria louca, né, de ter que almoçar em 30 minutos porque você tem uma reunião 1h da tarde. Quem nunca viveu isso, né? Então eu acho que... come o que tem, né? Você come o que tem. As pessoas fazendo, lembra, academia na hora do almoço? Isso. Eu fazia academia, na hora do almoço.
Eu fazia academia no horário do almoço. Eu tenho a impressão que, às vezes, para algum. Eu não vou dizer para empresas, tá? Mas acho que não é empresa. Mas para alguns gestores, que a palavra qualidade de vida, parece que ela vê o profissional assim, né? Eu tenho essa Isso, impressão. e é uma Não ofensa. é, gente. Parece que é ofensivo. Não é Olha, você ter vida, trabalhar e curtir a sua vida com o seu trabalho, porque você ganha no seu trabalho. É isso, Sim. é isso. Aí entendeu? É você uma precisa relação de prover. ganha-ganha. Eu tô Isso. conseguindo fazer academia, voltei pra academia agora, fazendo cross, e assim, tô indo todo dia, às 7 da noite, eu consigo ir às 7 da noite. Olha lá. Trabalho até umas 6, 6:30, e consigo ir às 7 da noite. Mas eu gosto de levantar cedo, levanto 6, 6:30 da manhã, para poder estudar, e começo a trabalhar um pouco antes, mas eu gosto de levantar cedo. Mas eu tenho mais tempo para estudar agora. Aí levo minha Você cachorra para poder consegue ter fazer vida, o vida xixizinho pessoal. dela, Isso. isso, mas sem Gente. impactar no meu trabalho. Então eu tenho um Como o pouco, exemplo da a minha escola. cabeça, ela tá melhor. O exemplo da escola, É, exatamente. quem foi que, é isso Exatamente. assim, quem foi que disse que a gente precisa abrir mão da nossa vida pessoal para a gente ser o profissional, a profissional incrível, né? E eu sei que isso é muito enraizado e é muito difícil a gente desconstruir. Eu vivo comigo mesma também em alguns momentos, né? A gente fala muito A gente da se cobra. síndrome do impostor. Se cobra, a síndrome do impostor tá aí, Gente, eu não aqui, ó, gostava de sair colado no no nosso horário. cangote. Eu não gostava de sair no horário. Era difícil sair no horário. É que Porque Eu você vou acha sair que às você 6, olha, não não. é bom profissional, Eu né? Se vou, você não, sai no horário, e não só exatamente. isso, Eu tem vim, o eu cresci com essa status. mentalidade. Eu saía às Dá seis tem o e meia, status sete de status. você horas. ser workaholic. Olha como eu sou Entendeu? produtiva. Exato, exato. Porque senão meu Dá Isso chefe ia achar que tem, eu. Tô falando isso tem sério, caído pra por mim eu não terra. gostava de sair cedo. Isso tem assim caído por seja. terra. Eu vejo muito a geração que está chegando no mercado de trabalho agora questionando muito, o que a gente não questionava, a gente só aceitava que era assim e Uhum. tudo bem. Tá bom. Então, essa desconstrução que a gente tem que começar a provocar nas lideranças, principalmente, de qualidade de vida é importante sim, porque saúde mental também é, e você vai ter colaboradores muito mais produtivos, muito mais engajados com as suas entregas, com a cultura da empresa. As pessoas são gratas quando ela tem um ambiente que acolhe as suas individualidades, as suas particularidades. Eu hoje sou muito agradecida ao ambiente de trabalho que eu tô, me proporciona viver outras coisas com a minha família, eu consigo estudar, eu consigo cuidar do meu corpo, eu consigo cuidar da minha mente, sem nenhuma cobrança. A agenda onde eu trabalho, ela é aberta, a gente vê os compromissos das pessoas e tá tudo bem, a gente tem vida, a gente precisa ir num médico, a gente precisa fazer um exame, a gente precisa às vezes de um momento, 1 hora, para não fazer nada, para baixar a cabeça e refletir sobre aquele problema, né? Preciso de um momento de foco aqui, concentração, não vou interagir com ninguém. Isso é muito produtivo também, né? A gente não pode só estar execução, execução, execução. A gente precisa digerir as coisas, processar, absorver. Isso é saudável e impacta no negócio todo, em todas as pontas do negócio, né? Então, Pessoas quem que diz que a felizes. gente está produzindo, executando tarefas o tempo todo, é case de sucesso, né? É aquela história que falavam antes, trabalha enquanto eles dormem. Não, gente, dorme, descansa, a gente precisa. Estude O seu enquanto- corpo agradece. Se não dá, sei lá, 60 anos, tá todo mundo já esgotado, ninguém aguenta mais nada. E você vê hoje, 60 anos, todo mundo super jovem ainda, né? Trabalhando, produzindo. Porque é isso, a gente tem que cuidar da nossa mente, né? E se a gente não tem esses momentos de pausa, se a gente não olha para esse equilíbrio das nossas horas, né? A gente adoece mentalmente. E aí você tem um monte de liderança ruim, no sentido de ser agressiva na comunicação, maltratar as pessoas, vários cenários que acabam acontecendo. Isso são pessoas doentes mentalmente pelo acúmulo de excesso de trabalho, pressão, horas. É exaustivo, né? Não tem muito outra justificativa, assim. Então vamos Escolhas sair desse ruins, cenário. isso, né? Escolhas Casou ruins, exato. mal, né? Tem filho mal educado, enfim, não está resolvendo problema dentro de casa, aí vem encher o saco lá no meio. É verdade. A gente às vezes vê, né? Assim, que né? Aí, então, sociedade machista, né? Mulher mal amada é chata. Não, não. Gente mal amada, gente que não ama, né? Gente que não é feliz. Tem um Que livro, não né? cuida da própria vida, né?
Então, o jeito Harvard de ser feliz já provou que felicidade faz pessoas mais produtivas para elas próprias, né, nas nossas vidas e para o trabalho. Mas, gente, ó, a gente já falou, na verdade, 50 minutos, tá? A gente Bastante. está falando aqui. Então, Deixa assim, eu ó, comentar vamos só um ponto para o rapidinho, que eu encerramento? acho que Ó, eu acho que é importante comentar sobre isso, porque assim, na área de TI a gente também tem o outro lado, mas eu acho que isso vai ser corrigido ao tempo. A gente tem hoje os profissionais que são PJ, ou eu sou PJ, posso, né, falando de mim mesmo, mas profissionais, alguns profissionais, não é a maioria, obviamente, a maioria é muito correta, que acaba, nesse modelo home office, pegando 2, 3 trabalhos. A gente tem isso no mercado. Mas eu acho que isso vai sendo corrigido. E quando você identifica, você troca o profissional. Então, o que é isso? É um desafio também do gestor, né? Que isso acaba acontecendo. No modelo anterior de escritório, você não tinha, que a pessoa tinha que estar lá. Mas hoje ela permite que esses não tão bons profissionais assim, para não falar maus profissionais, que eles se comprometem ali às 8 horas de trabalho, seja qual for o horário que ele vai fazer, de fazer aquela atividade, mas acaba pegando uma outra atividade aqui, outra ali, e compromete o tempo da entrega. Isso também tem, a gente tem que, logicamente, comentar, mas eu acho que isso acaba, com o tempo, isso vai sendo corrigido. Porque eu até sei que no pelas mundo de empresas. TI, as pessoas falam, né? O RH se Sim, fala sim. muito, os RH se falam, a gente que conhece, né? Pô, você conhece tal Sabe? pessoa? Conheço, pô, é legal. Ah, conheço, cara, não vai não, que esse aí aprontou com a gente aqui e tal. Então isso vai ao tempo se corrigindo. Mas a gente tem esse problema, nós gestores, esse problema de pessoas que acabam dizendo que estão atendendo só você às suas 8 horas e não estão. Tá? A A gente tem que relação Ô, de também Marcos, só comentar uma. confiança vai dessa mudar. parte negativa. Sim. Mas sabe que eu acho, assim, só um ponto, discordando um pouco do que você falou, mas concordando também. Eu Uhum. acho Fica à vontade de que discordar. É uma conversa. se, se, se tivesse combinado, sabe aquela história do combinado não sai caro? Uhum. Eu já contratei pessoas que tinham projetos paralelos, que tinham as suas próprias empresas, estavam empreendendo junto com uma pessoa sócia, Uhum. ou já tinham construído o produto e estavam mais ali como conselheiras, né? Cada vez mais isso tem sido visto com bons olhos, né? Pessoas que empreenderam, que tiveram seus próprios negócios e tudo mais, são pessoas que têm uma visão muito end-to-end, né? De todas as pontas de um negócio, são colaborativas e pensam em coisas que às vezes você está numa caixinha apenas e não consegue enxergar. Então, eu acho assim, transparência, tá? Eu prezo pela transparência em Relação de todas as minhas relações. confiança. É uma relação de Isso. confiança e ela tem que começar bem do D0. Então, assim, você está no processo, pô, vi aqui que você tem esse projeto, essa empresa, o que que é exatamente? Eu sempre tento entender. E tá, e como é que você se organiza? Você trabalha numa outra empresa, trabalha nessa? Ah, pô, eu faço só projetos pontuais, final de semana, ou eu entro só para ser conselheiro. Eu acho que não tem problema se for combinado, se for acordado. Porque aí todas as partes envolvidas estão cientes. Em Uhum. algum momento, talvez a pessoa vai falar, olha, eu preciso de um dia aqui dessa semana para eu focar numa entrega específica lá do outro projeto. Tudo bem, negocia ali, depois cobre, né? Ou dá um gás para entregar o que precisa. Eu acho que eu vejo muitas relações de trabalho, e aí, por estar em uma startup, né? Talvez eu já tenha uma percepção um pouco mais diferente dessas relações, mas eu vejo elas cada vez mais flexíveis, né? A gente tem se preocupado muito menos sobre quantas horas a pessoa vai trabalhar para mim, na minha empresa, mas como ela vai trabalhar. Se ela vai trabalhar, se ela vai entregar o que precisa, quando ela O decidir parar resultado. e olhar, exato, quando ela decidir parar e olhar para o que foi proposto no nosso acordo de trabalho, ela vai se dedicar 100%? Se ela vai, não tem problema. Ela pode tirar 3 horas de manhã, então ela pode começar 7, 8, 9 horas e começar 10 a trabalhar no outro lugar. E assim no final do dia também. Muitas pessoas de tecnologia são bem produtivas de madrugada, à noite, gostam, né? E aí elas pegam Conheci outros algumas. projetos porque é prazeroso, elas querem experimentar outras coisas. E nesses outros projetos, às vezes, vem insights interessantes para o outro negócio. Então, se for combinado, eu acho assim, as claras, com transparência, com confiança, com sinceridade, do meu ponto de vista, tá tudo bem. O que não pode realmente é combinar às 6 e entregar, né, outra coisa, assim. Ó, Então, eu acho que é isso.
é a relação de confiança. Então, só para fechar, para a gente ficar aqui até meia-noite, como a gente falou que não ia ficar aqui 30 minutos, Não vamos. não Só mais vamos, já uma hora. foi. Mas concordo com o Marcelo no seguinte, Bruna, a nossa taxa de produtividade ainda é baixa em relação a países do primeiro mundo, Japão. Um brasileiro, ele equivale, né, um japonês equivale a 10 brasileiros. Então, a nossa taxa de produtividade é ruim em relação ao americano, são 4 brasileiros para um americano. Então, nós temos, sim, aí um ganho de produtividade que tem várias razões que passam pela diversidade, pelo fato bobear, de as horas ter a são mesma menores, né? escola. A semana de trabalho, acho que não tenho Deles é certeza. menor. É menor, em alguns casos, em geral, né? é menor, isso. Então, assim, isso vale uma live, na verdade, sobre essa questão de produtividade brasileira em relação a todos os outros. Mas eu sou exatamente esse profissional aí que você falou. Eu dou aula, faço projeto e tenho a Improva. Então, como que eu consigo gerenciar tudo isso? Eu vendo, por exemplo, 16 horas para um projeto. E eu cumpro, não só aquela, na verdade eu trabalho muito mais. Eu faço a entrega. E aí, por exemplo, quinta de manhã, hoje é um dia que eu acordo super cedo, 6h15, para chegar cedo na faculdade, né, e dar conta de tudo que eu tenho que fazer, além da aula lá que eu dou quinta-feira de manhã, que muda todo semestre. Aí à tarde, né, vou para o projeto, né, quando eu estou envolvida, e agora à noite eu estou na Improva, que não impacta os meus outros compromissos, comprometimento. Eu comprei a ideia e eu vou entregar. E quando eu não dou conta, eu negocio antes de estourar. Isso foi uma sacada muito grande para gerenciar a vida, porque eu não te impacto. Eu prometi uma coisa para você, eu preciso entregar. Se eu vejo que eu não vou conseguir, eu renegocio, peço um tempinho adicional, vejo se eu não conseguir aqui, eu consigo ali, trabalho no final de semana. Por quê? Porque eu me comprometi com aquela entrega e com aquele prazo. Quando você faz o que você, que é justamente o que você falou, você entrega o que você se comprometeu e prometeu, a sua credibilidade, seu crédito é que nem banco, você ganha dinheiro, o seu crédito é alto e você pode ter mais dinheiro, mais trabalho, mais network. Então, que também isso dá uma live. Fechado? Com certeza. Fechado. Acho que fechamos super bem aí a live. Foi um prazer, foi um prazer, enfim, falar com você de novo, né? Porque eu te via no corredor, quando eu vi a sua foto, eu lembrei. Marcelo, também é sempre bom falar contigo. E certamente teremos outros. Estamos juntos. A gente tem bastante coisa ainda. Acho que nós três juntos somos bem produtivos, diga-se de passagem. Boa. Legal, foi mais do que Vamos fazer mais. Foi muito ótimo. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso aí. Tchau, gente. Tchau. Tchau.